Boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, Morfologia e Estrutura da Célula Bacteriana. Morfologia, porque nós vamos falar das formas, tá? Morfo em latim quer dizer forma, logia, estudo. E estrutura, para dar continuidade, vou falar para vocês de parede celular bacteriana. Bom, o tamanho dessas células, elas são medidas em micrômetros, porque elas são invisíveis ao olho nu, certo? São vistas através de um microscópio numa magnitude de 100 vezes, ou seja, na objetiva de 100. As formas bacterianas, elas são basicamente 3, sendo que as fundamentais são, que nós vamos ter que aprender, são as esféricas, que são cocos, cilíndricas, que são os bastonetes, e as espiraladas, que são divididas em 3, a espiral, espiroquetas e víbrio. Mas o que mais nos interessa aqui é as formas esféricas, cocos, e as cilíndricas, bacilos. Quando essas formas se dividem, fazendo a sua reprodução por bipartição, elas acabam se amontoando, chamado de divisão pós-divisional. E aí, quando elas se amontoam, elas se arranjam. Esses arranjos, de acordo com a quantidade e também com a forma, elas têm uns nominhos específicos, tá? Que é pela quantidade e a forma como está arranjando, e também a terminação delas, que é pela a sua forma. Por exemplo, se a forma esférica, que é cocos, se dividir e ficar grudadas umas às outras, de 2 em 2, a gente chama isso de diplococos. Se for os bacilos, diplobacilos. Se ela continuar se dividindo e vai formar um cordãozinho de pérola, a gente chama de estrépito. Se for cocos, estreptococos. Se for bacilos, estreptobacilos. Se elas se amontoarem formando como fosse um cacho de uva, isso se chama estáfilo, estafilococos. Um detalhe aqui, esse arranjo de estáfilo somente os cocos fazem, os bacilos não fazem. Se elas se dividirem em 2 planos, né, formando 4, a gente tem os tétrade, tanto faz, para bacilos quanto cocos. E se ela continuar se dividindo em 3 planos, nós temos a sarcina, que é em 6 a 8. Também cocos e bacilos fazem. Apenas o estáfilo, que só os cocos fazem, ok? Bom, aqui nós temos então a formação dos agrupamentos, como eu falei para vocês anteriormente, de acordo com a divisão pós-divisional, né, os movimentos. Então, nós temos agrupamentos de cocos que servem para os bacilos, como eu já falei anteriormente. Um plano de divisão, diplococos ou streptococos, bacilos, diplobacilos ou streptobacilos. Tétrade, 2 planos de divisão, sarcina e estafilococos, 3 planos de divisão. Nessa figura, vocês podem observar as imagens. Em cima, nós temos todos os arranjos de cocos. Embaixo, nós temos os bacilos. E aqui do ladinho, nós temos as outras formas que não formam esses arranjos. Então, para nós, o que interessa são os cocos e os bacilos. Bom, quem dá essas formas para essas bactérias é a parede celular, que nós já aprendemos sobre isso, né? As 3 funções básicas. E essa parede celular, ela foi estudada por um pesquisador chamado Hans Christian Gram. Esse Hans Christian Gram, ele simplesmente queria verificar essas formas das bactérias e observando essas formas, ele não conseguia visualizar direito, porque não tinha cor. E aí ele começou a brincar com os corantes. E aí ele coloriu de cristal violeta, colocou um fixador, que é o Lugol, e ele observou no microscópio depois que algumas ficavam roxas e outras não ficavam. As que ficavam roxas, ele deu o nome de gram positiva. As que não ficavam, ele depois, posteriormente, foi colorido de vermelho, chamou de gram negativa. Vamos saber por que umas ficam roxas e outras não ficam roxas. Então, aqui nessa figura você pode observar, né, a coloração de Gram, onde a gente trata todas as bactérias da mesma forma. E aí, quando faz o tratamento com o iodo ou no Gol, essas bactérias, elas reagem com o fixador, né, com o componente da parede, e acabam ficando roxa, né? E a gente pode observar que as gram-positivas ficam roxas e as gram-negativas ficam descoloridas, né? E aí, aqui embaixo, você tem o corante de contraste ficando vermelho.
Bom, o que que uma tem que a outra não tem, que Gram descobriu? Ele descobriu o seguinte, que a Gram positiva, ela possui uma camada bem grossa de peptídeo glicano. Peptídeo glicano, na verdade, são açúcares, né, monômeros de açúcares, N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico. Possui ácido teicoico e lipoteicoico e proteínas. Veja só, quando ele colocava o cristal violeta e depois ele colocava o Lugol ou iodo, esse Lugol, que é o fixador, ele reage com o ácido teicoico, fechando a parede celular da bactéria. E aí o cristal violeta que a gente colocou não sai da bactéria, por isso que ela fica roxa. A gram-negativa, ela tem outros componentes que não tem o ácido teicoico, por isso que ela fica aberta e tudo entra e tudo sai. E aí só fica o último corante que você coloca, que é o açafranina. Bom, qual que é a propriedade desses componentes químicos dessa parede gram-positiva? Facilita a entrada e saída de cátions, regula a atividade de autolisinas, que são, lembra que a parede celular, uma das funções é justamente evitar a lise da bactéria? Então é isso. Possui sítios receptores de bacteriófagos, que são vírus que podem atacar essa bactéria. Possui também uma proteína chamada adesina, que é para ligar ao epitélio do hospedeiro. São antígenos celulares que permitem a identificação serológica, ou seja, se eu estiver infectada com uma bactéria, eu vou saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa. Aqui essa imagem mostrando para vocês onde toda essa porção aqui é o peptídeo glicano, então pode ver que ela é bem grossa. Temos o ácido lipoteicoico, o ácido teicoico e também a proteína. A parede gram-negativa, então ela é um pouquinho mais diferente, né? Então ela tem um peptídeo glicano bem fina, possui uma membrana externa e um espaço periplasmático. Nesse espaço periplasmático, ele é composto por fosfolipídios, proteínas, lipopolissacarídeos, lipoproteínas e asporinas. Também possui ali, como tem um espaço e a membrana externa, e logo abaixo a parede, peptídeo glicano, uma substância chamada junções de Bayer, tá? Que vai ligar essa membrana externa ao peptídeo glicano. Então, forma sítios de adesão. Para quê? Para melhorar a estrutura dessa membrana externa, não deixando a parede frouxa. E também nessa membrana externa, possui as porinas, que são umas proteínas de passagem, que auxiliam no processo de passagem de compostos citoplasmáticos e a síntese da membrana externa e com diferentes nutrientes. Aqui nós podemos observar a imagem da membrana, né? Aqui em cima a membrana externa. Logo abaixo nós temos o espaço periplasmático, onde é composto pelas porinas, pelo lipopolissacarídeo, o lipídio A, o lipídio O, tá? E logo embaixo, aqui nós temos em amarelinho, as junções de Bayer, onde vai unir o peptídeo glicano, que está aqui, e a membrana externa, que está logo acima, tá? Justamente para fixar bem essa parede. Bom, os antibióticos, eles agem justamente para destruir bactéria, certo? E como que ela destrói? Então, os antibióticos, eles são formados de acordo com as composições da parede da bactéria, né? Então, eles são formados basicamente por estruturas análogas aos peptídeos que estão ligados a essa parede, né? Como, por exemplo, a dealanina é uma molécula parecida com a cicloserina, né? Que é um aminoácido da dealanina. A vancomicina é um antibiótico que é parecido também com os N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico. E a bacitracina é um análogo ao fósforo, componente fósforo, tá? E as penicilinas, cefalosporinas e outros beta-lactâmicos vai inibir a transpeptidação final, que estabelece as ligações cruzadas entre os peptídeos. Eu só quero ressaltar um detalhe aqui. Algumas bactérias gram-negativas, elas destroem esses beta-lactâmicos. Como? Porque elas conseguem produzir uma enzima chamada beta-lactamase, que destrói beta-lactâmicos. Ou seja, penicilina não tem efeito sobre algumas bactérias gram-negativas, certo? Por causa desse componente.
Então, o objetivo final de todos esses antibióticos, na verdade, é o quê? Impedir, né, a síntese ou regeneração do peptidoglicano, que é a parede, deixar a bactéria osmoticamente instável. Essa parede ela vai ficar fragilizada e aí vai ser controlada pelo nosso sistema imune. Esses fármacos eles são úteis apenas para doenças bacterianas, não são para doença viral, né, e não pode ser tóxico para quem está tomando. Afeta apenas células, não afeta as células humanas, né? Daí uma superdosagem, né? Se você exagerar na dosagem do antibiótico, só vai ter uma única função, que é uma diarreia, né? Devido à morte das bactérias da nossa flora intestinal.